O contrato invisível. Por que chamamos conveniência de amizade? Você provavelmente acredita que tem amigos, mas a verdade é que você tem apenas contratos de aluguel emocional que ainda não venceram. Aquele abraço apertado no seu aniversário, a mão no ombro quando você perdeu o emprego, ou a promessa de que estaremos juntos para o que der e vier. Não passam de cláusulas de um documento que você nunca assinou, mas que dita cada movimento da sua vida social. A realidade, nua e crua, é que a maioria das pessoas não gosta de você pelo que você é. Elas gostam da sensação de segurança, de status ou de utilidade que a sua presença proporciona a elas. Enquanto você for um ativo lucrativo na vida delas, o café estará quente e o sorriso será largo. No segundo em que você se tornar um passivo, um peso ou uma nota de rodapé no projeto de sucesso alheio, você verá a velocidade assustadora com que o amor incondicional se transforma em uma memória vaga. Maquiavel não era um homem cruel, ele era apenas um homem que se cansou de mentir para si mesmo. Ele entendeu que a engrenagem do mundo não é movida por corações batendo em sincronia, mas por interesses se chocando no escuro. Nós fomos educados em uma cultura que romantiza a lealdade como se ela fosse um instinto biológico. Mas a lealdade é um produto de luxo que só existe quando o cenário é favorável. Pense nos seus 10 amigos mais próximos. Se amanhã você perdesse todo o seu capital social, sua influência ou sua capacidade de ouvir os problemas deles por horas a fio, quantos sobrariam para dividir a conta do fracasso com você? A resposta costuma ser um número que cabe em uma mão só. E olhe lá. Chamamos de amizade o que na verdade é uma simbiose de conveniência. O melhor amigo do escritório é o seu aliado, enquanto vocês têm um inimigo comum no chefe. O irmão de infância é o seu porto seguro, enquanto vocês compartilham o mesmo nível de mediocridade. Se um de vocês sobe demais, a admiração vira inveja. Se um de vocês cai demais, a compaixão vira desprezo. É uma balança de poder constante, onde o afeto é o peso que usamos para esconder que estamos sempre medindo quem está ganhando mais com aquela relação. A grande tragédia da vida moderna é que passamos décadas tentando construir pontes com pessoas que estão apenas procurando um degrau para subir. Maquiavel avisou que os homens são ingratos, volúveis e simuladores. Eles fogem do perigo e são ávidos pelo ganho. Enquanto você lhes faz bem, eles são todos seus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Mas quando a necessidade se aproxima, eles desaparecem. Isso não é uma crítica ácida a um grupo específico de pessoas ruins. É a anatomia da alma humana. Nós operamos sob a lógica da autopreservação. Se a sua amizade exige que eu me prejudique para te salvar, a tendência natural é que eu encontre uma justificativa moral muito bonita para te abandonar no meio do caminho. É o que chamamos de encerrar ciclos, ou priorizar a saúde mental. Mas Maquiavel daria um nome muito mais honesto: estratégia de sobrevivência. Olhe para as suas relações com a frieza de um cirurgião. Aquela pessoa que te liga todo final de semana realmente se importa com o seu bem-estar, ou ela apenas precisa de uma audiência para as próprias lamentações? Aquele sócio que jura fidelidade está com você porque confia no seu caráter, ou porque a sua habilidade técnica é o que garante o lucro dele no final do mês? No momento em que você remove a utilidade, a amizade evapora como fumaça diante de um ventilador. O problema nunca foi o egoísmo alheio, mas a sua insistência infantil em acreditar que as pessoas são o que elas dizem ser, e não o que as ações delas revelam sob pressão. O contrato invisível é renovado todos os dias através de pequenas trocas de favores e validações. Quando a troca para, o contrato é rescindido sem aviso prévio. É libertador entender que a maioria dos seus laços é sustentada por fios de seda, não por correntes de ferro. Quando você para de esperar que os outros sejam heróis da lealdade, você para de se decepcionar com a natureza humana.
Você começa a ver o teatro social como ele realmente é. Uma peça onde todos estão lendo um roteiro de bondade enquanto escondem o cálculo do interesse no bolso do paletó. Não existe maldade pura nisso, existe apenas a realidade de que cada indivíduo é o centro do seu próprio universo. Se você não é útil para o progresso desse universo, você é descartável. Aceitar isso é o primeiro passo para sair da infância emocional. Você entende que as pessoas gostam de você como se gosta de um bom carro ou de um bom software. Enquanto funciona bem e entrega o que promete, recebe manutenção e elogios. Quando quebra e começa a custar caro, é trocado por um modelo mais novo. Essa percepção quebra o seu coração, mas cura a sua visão. Você para de investir sua alma em solo infértil. Você começa a perceber que a busca desesperada por amigos é, na verdade, uma busca por segurança em um mundo que é inerentemente perigoso. Queremos que alguém nos proteja, que alguém nos valide, que alguém nos garanta que não estamos sozinhos na trincheira. Mas a trincheira, meu caro, é individual. No jogo do poder, cada um carrega sua própria munição. Se você confia que o soldado ao lado vai levar um tiro por você, você já está morto. Ele vai se abaixar, e ele estará certo em fazer isso, porque a vida dele vale mais para ele do que a sua lealdade vale para o mundo. O afeto é a maquiagem que usamos para não encarar o rosto feio da nossa própria solidão funcional. Nesse mercado de trocas que apelidamos de vida social, a moeda mais valiosa é o que você pode oferecer. Se você oferece silêncio, escuta, dinheiro, status ou prazer, você terá uma multidão de amigos. No dia em que sua fonte secar, você descobrirá que o deserto não é um lugar. É o silêncio do seu telefone quando você não tem mais nada a dar. É por isso que tudo começa a funcionar quando você finalmente aceita que ninguém é seu amigo de verdade. Você para de mendigar atenção e começa a construir valor. Você para de se explicar para quem não quer te entender e passa a focar na única pessoa que habita a sua pele 24 horas por dia. A verdadeira maturidade não é se tornar um cínico que odeia a todos, mas se tornar um realista que não espera nada de ninguém. Ao rasgar esse contrato invisível de expectativas irreais, você ganha o controle do tabuleiro. Você passa a tratar as relações como elas são, alianças temporárias. Algumas duram 5 dias, outras duram 50 anos, mas todas possuem uma condição oculta. Entender isso te dá uma vantagem estratégica imensa, porque você nunca mais será pego de surpresa por uma traição. Para quem conhece as regras de Maquiavel, a traição não existe. O que existe é o fim da utilidade de um lado ou a mudança de interesses do outro. É apenas o movimento natural das peças. Se você parar de projetar santidade nos seus pares, poderá finalmente enxergar as mãos deles se movendo em direção ao que lhes convém. E, se você for honesto, verá que a sua mão está fazendo exatamente a mesma coisa. A ilusão da amizade é o ópio dos ingênuos. Ela te mantém confortável enquanto o inimigo estuda suas fraquezas. Ela te faz baixar a guarda no jantar de família ou no happy hour da empresa, lugares onde, na verdade, você deveria estar com os olhos mais atentos. Afinal, onde é que as maiores rasteiras da sua vida foram dadas? Foi por um desconhecido na rua ou por alguém que tinha a chave da sua casa e o mapa das suas inseguranças? A proximidade não gera lealdade, ela gera oportunidade. Quanto mais alguém sabe sobre você, mais barato custa o seu pescoço no mercado das conveniências. Se a amizade é uma tática de guerra disfarçada de paz, como podemos continuar acreditando que a bondade gratuita será a nossa salvação? Essa desconstrução dói porque mexe na nossa necessidade mais básica de pertencimento. Mas o pertencimento em grupos baseados em utilidade é uma prisão disfarçada de jardim. Você tem que performar, tem que sorrir, tem que ser o que eles esperam para não perder o vínculo.
Quando você entende que não há vínculo real, apenas contratos temporários de troca, você recupera sua liberdade de ser quem é, sabendo que o preço disso pode ser o esvaziamento da sua mesa de jantar. Mas é melhor comer sozinho com a consciência de um rei do que banquetear-se com traidores que estão apenas esperando você se engasgar para roubar o seu prato. Se a amizade é apenas uma máscara estratégica no tabuleiro, o que acontece quando a luz se apaga e o teatro termina? Se as pessoas são movidas pelo interesse e o afeto é apenas um contrato de conveniência, por que continuamos a cair no erro de abrir a guarda para quem diz que nos ama? A resposta está na nossa incapacidade de lidar com a verdade. Mas para quem quer vencer, o próximo passo é entender como essa cegueira nos torna alvos fáceis para a arma mais letal de todas: a esperança de que seremos poupados pela nossa virtude. Se a amizade é apenas esse jogo de máscaras onde o interesse dita as regras, você já parou para pensar que o perigo real não está no ódio declarado, mas naquele abraço que parece acolhedor demais? Será que você consegue identificar o momento exato em que o sorriso de quem está ao seu lado deixa de ser um gesto de afeto e se torna apenas a camuflagem de uma lâmina pronta para o ataque? Sorrisos afiados. A arte da traição disfarçada. O erro fatal da maioria das pessoas é acreditar que o perigo tem cara de monstro. Esperamos que o inimigo venha com uma expressão carregada, uma voz agressiva ou uma postura hostil. Mas o mundo real é muito mais sofisticado do que um filme de vilões óbvios. A traição de que Maquiavel nos alerta não nasce no campo de batalha, ela nasce na mesa de jantar. Ela não usa armadura, usa seda. Ela não grita, ela sussurra elogios que massageiam o seu ego até que você esteja entorpecido o suficiente para não sentir o aço entrando pelas suas costas. Se você quer entender por que sua vida ainda não decolou ou por que você se sente constantemente exausto, olhe para os sorrisos que te cercam. O sorriso é a ferramenta de engenharia social mais eficaz da história, porque ele desarma o sistema de alerta do cérebro humano. Quando alguém sorri para você, sua biologia diz que você está seguro, e é exatamente nesse milissegundo de relaxamento que a sua ruína começa a ser desenhada. A arte da traição disfarçada é um jogo de paciência. Diferente do ódio, que é explosivo e honesto, a falsidade é um investimento a longo prazo. O traidor é aquele que estuda suas rotinas, mapeia suas inseguranças e, acima de tudo, descobre onde você guarda a sua confiança. Ele se torna o seu maior fã. Ele é o primeiro a curtir suas conquistas e o último a sair do seu lado quando você está vulnerável. Mas não se engane, ele não está lá para te apoiar. Ele está lá para coletar dados. No tabuleiro do poder, informação é munição. Cada segredo que você confidencia em um momento de carência é uma bala que ele guarda no carregador para usar quando os interesses dele deixarem de coincidir com os seus. Maquiavel dizia que é necessário ser raposa para conhecer as armadilhas. A raposa não ataca o leão de frente. Ela espera o leão dormir, ou melhor, ela convence o leão de que ela é sua serva mais leal até que o leão lhe dê as costas. Você já sentiu aquele desconforto intuitivo, uma espécie de frio na espinha, quando alguém te elogiava demais? Isso é o seu instinto de sobrevivência tentando furar a bolha da sua vaidade. A vaidade é o ponto cego por onde entram todos os cavalos de Troia da nossa vida. O traidor disfarçado sabe disso e usa a bajulação como uma anestesia. Enquanto ele diz o quanto você é incrível, ele está, na verdade, medindo a sua altura para saber exatamente o esforço que precisará fazer para te empurrar do precipício. A traição não é um evento isolado, é um processo químico de erosão. Ela começa com pequenos gestos, uma fofoca inocente sobre você que ele deixa escapar para um superior. Um crédito de uma ideia sua que ele assume sutilmente em uma reunião, ou aquele conselho que parece protetor,
mas que no fundo serve apenas para te paralisar e te impedir de avançar. O traidor mais perigoso não é aquele que te odeia, mas aquele que acredita que está fazendo a coisa certa ao te destruir. Essa é a profundidade psicológica que Maquiavel explorava. As pessoas raramente se veem como vilãs. Elas criam narrativas internas onde você é o obstáculo para o sucesso delas, ou onde a sua queda é necessária para o bem maior de um projeto. Por isso, elas conseguem manter o olhar firme e o aperto de mão sincero enquanto estão sabotando a sua reputação. Elas não sentem culpa, porque a conveniência delas foi batizada como justiça. Se você espera remorso de quem te trai, você está esperando uma humanidade que o jogo do poder não permite. No momento em que você se torna um degrau, a sua condição de ser humano desaparece para o outro. Você vira apenas um recurso a ser explorado e descartado. Precisamos falar sobre a eficácia do veneno lento. Um ataque direto gera resistência, mas a traição disfarçada gera confusão. Quando o golpe finalmente acontece, você não consegue reagir porque sua mente entra em negação. Você pensa, não pode ser ele. Nós tomamos café ontem. Ele conhece a minha família. Essa hesitação é o tempo que o traidor precisa para finalizar o serviço. O mundo está cheio de cadáveres emocionais e profissionais de pessoas que foram boas demais para acreditar na malícia alheia. Ser bom sem ser astuto não é uma virtude, é um defeito de fabricação que te torna uma presa fácil. A raposa de Maquiavel não é má. Ela é apenas alguém que se recusa a ser enganada pela estética da bondade. Ela sabe que por trás de cada "estou aqui para o que precisar" existe uma nota promissória escondida que será cobrada com juros altíssimos. Pense nas alianças que você mantém hoje. Quantas delas sobreviveriam a uma mudança brusca na sua situação financeira ou de poder? A traição disfarçada se revela no silêncio. Quando você para de brilhar, os sorrisos ao seu redor começam a murchar. As pessoas que antes imploravam por um minuto da sua atenção subitamente ficam muito ocupadas. A arte da dissimulação é tão refinada que elas farão você acreditar que a culpa é sua, que você está paranoico ou que o afastamento é algo natural da vida, mas não é. É o mercado dos afetos operando com a sua lógica mais brutal. O descarte do que não gera mais lucro. O traidor disfarçado é um mestre da saída estratégica. Ele nunca sai batendo a porta. Ele sai de ponta de pé, levando consigo tudo o que conseguiu extrair de você enquanto as luzes estavam acesas. Para sobreviver nesse ninho de serpentes que usam gravata e perfume caro, você precisa desenvolver uma visão de raio-x social. Você precisa aprender a olhar para o que as pessoas fazem quando você não está olhando, e não para o que elas dizem na sua frente. O caráter de um aliado se revela na forma como ele fala dos outros para você. Se ele destila veneno sobre quem não está presente, o que te faz acreditar que você é a única exceção à regra? A lealdade de quem trai terceiros para te agradar é uma lealdade alugada, e o contrato de aluguel deles é renovável com quem pagar mais caro pela próxima fofoca ou pela próxima vantagem. Maquiavel não estava nos ensinando a ser pessoas horríveis. Ele estava nos ensinando a não sermos as vítimas das pessoas horríveis que se fingem de santas. A dor de uma facada nas costas é proporcional à distância que você permitiu que a pessoa chegasse. O problema não é o traidor, é o acesso que você deu a ele. Abrimos as portas da nossa casa, da nossa intimidade e dos nossos planos para pessoas que só provaram lealdade em tempos de paz. Mas a lealdade só é testada no fogo, na escassez e no conflito. Se você nunca passou por uma tempestade com alguém, você não conhece essa pessoa. Você conhece apenas a máscara que ela usa no sol. Sorrisos afiados são perigosos porque brilham. Eles te encantam, te distraem,
e te fazem esquecer que, para um sorriso existir, os lábios precisam se abrir, revelando exatamente o que será usado para te morder mais tarde. A autossuficiência começa quando você decide que o seu bem-estar não será mais refém da aprovação de terceiros. Quando você entende que a maioria dos elogios que recebe são apenas tentativas de manipulação, você ganha uma clareza que beira o sobrenatural. Você começa a ver os fios invisíveis movendo as marionetes sociais. Você percebe que aquela ajuda inesperada é, na verdade, uma dívida que está sendo criada. Você nota que aquele abraço efusivo é um teste para ver onde a sua armadura está mais fina. A consciência dessa realidade não deve te tornar alguém amargo, mas alguém blindado. Um leão que sabe que está cercado de hienas não fica triste, ele fica atento. Ele não espera a amizade das hienas. Ele espera o movimento delas para decidir como irá agir. Ao aceitar que os sorrisos ao seu redor podem ser apenas lâminas polidas, você para de investir o seu melhor em quem só quer o seu resto. Você começa a filtrar quem entra no seu círculo íntimo com um rigor quase militar. A traição disfarçada só funciona contra os desatentos. Para quem tem os olhos abertos e a mente treinada pela lógica de Maquiavel, o traidor é um livro aberto. Suas contradições aparecem, suas omissões gritam e sua pressa em agradar se torna suspeita. A verdadeira liberdade é poder caminhar entre os lobos sem ser devorado, não porque você se tornou um deles, mas porque você aprendeu a ler a fome nos olhos de cada um e a nunca se colocar em uma posição onde você seja a única refeição disponível. No fim das contas, a arte da traição disfarçada é o imposto que a ingenuidade paga para a malícia. Se você não quer mais pagar esse imposto, precisa rasgar o véu da aparência. Precisa entender que a confiança é um erro estratégico em um mundo de interesses voláteis. Quando você remove a venda dos olhos e encara a crueza das intenções humanas, o mundo para de ser um lugar de decepções e passa a ser um tabuleiro de causas e efeitos. Você para de se perguntar por que ele fez isso comigo e passa a entender que ele fez o que a natureza dele exigia e o que a sua falta de vigilância permitiu. Mas se o perigo mora no sorriso de quem está perto e a traição é uma ferramenta de uso constante no jogo do poder, o que acontece quando você decide parar de descer e começa a subir de verdade? Será que o preço de alcançar o topo é carregar para sempre esse peso de não poder confiar em ninguém? Ou existe uma solidão específica que só aqueles que detêm o comando conseguem compreender? A solidão do príncipe. O preço de subir ao topo. Existe um mito perigoso de que o sucesso é uma festa barulhenta e cheia de gente. A cultura das redes sociais e os filmes de Hollywood tentam te vender a ideia de que, ao chegar no topo da montanha, você será recebido por uma legião de aliados fiéis brindando a sua vitória. Mas a realidade que Maquiavel descreveu e que os grandes líderes experimentam na pele é exatamente o oposto. Quanto mais alto você sobe, mais o ar fica rarefeito e mais o silêncio se torna a sua única companhia constante. A solidão do príncipe não é a falta de pessoas ao redor. Na verdade, você nunca esteve tão cercado. O problema é que, no topo, cada pessoa que se aproxima de você carrega um crachá de interesse pendurado no pescoço. Você se torna um sol, e todos ao seu redor são planetas que só ficam na sua órbita enquanto você emite calor e luz. No momento em que você se torna uma sombra, o sistema solar desmorona e você descobre que nunca houve conexão, apenas gravidade financeira e política. Subir na vida é um processo de desidratação emocional. Quando você está na base da pirâmide, a camaradagem é fácil porque vocês compartilham a mesma escassez. Mas à medida que você se destaca, a dinâmica muda.
A admiração dos outros é um sentimento muito próximo do ressentimento. Aqueles que antes eram seus pares começam a olhar para você como um alvo ou como um meio para um fim. Você passa a viver em um estado de alerta permanente, onde cada palavra dita em um momento de relaxamento pode ser transformada em uma arma contra a sua autoridade. É aqui que nasce a verdadeira solidão existencial, a impossibilidade de ser vulnerável. Um líder não pode se dar ao luxo de ter um dia ruim em público. Ele não pode confessar suas dúvidas, seus medos ou suas fraquezas, porque a vulnerabilidade no topo é interpretada como um convite ao golpe. No jogo do poder, o sangue atrai tubarões, e quem ocupa o trono está sempre sangrando um pouco sob a armadura. Maquiavel entendia que o príncipe é uma figura isolada por necessidade estratégica. Se você se torna íntimo demais de alguém, você concede a essa pessoa o poder de te destruir. A intimidade é a entrega das chaves da sua fortaleza. Por isso, a história é repleta de reis, imperadores e diretores executivos que terminam seus dias em salas imensas, rodeados de bajuladores, mas profundamente sozinhos. Eles sabem que o sorriso do conselheiro é proporcional ao tamanho do bônus que ele recebe, e que o apoio do povo dura apenas enquanto o pão e o circo estão garantidos. Essa percepção cria uma barreira invisível de vidro entre você e o resto do mundo. Você vê as pessoas, você fala com elas, você toma decisões que afetam a vida delas, mas você nunca mais faz parte do grupo. Você é o observador, o estrategista, o comandante. E o comandante sempre janta sozinho, mesmo que a mesa tenha 50 lugares ocupados. Essa solidão é o imposto que o destino cobra pela sua ambição. Muitos tentam fugir desse peso buscando refúgio em amizades antigas ou em romances que parecem puros, mas a sombra do seu sucesso sempre chegará primeiro. É difícil saber se alguém te ama ou se essa pessoa ama o que você representa, o acesso que você proporciona ou a segurança que o seu nome oferece. Essa dúvida é o veneno que corrói as noites de quem venceu. Você começa a testar as pessoas, a criar armadilhas de lealdade e a observar as reações delas diante das suas perdas deliberadas, apenas para ver quem permanece. Mas Maquiavel diria que esse esforço é inútil. Não procure por amor onde só existe respeito ou medo. O poder não foi feito para ser amado, foi feito para ser exercido. A aceitação dessa solidão é o que separa os amadores dos verdadeiros mestres do destino. O topo é um lugar árido porque a verdade não chega lá com facilidade. Todos mentem para o príncipe. Eles mentem para agradar, mentem para evitar punições e mentem para manipular a sua percepção da realidade. Viver no topo é como estar em uma sala de espelhos onde todas as imagens são distorcidas para te fazer acreditar que você é infalível, até o momento em que o chão desaparece sob os seus pés. Para não enlouquecer nesse isolamento, você precisa transformar a solidão em soberania. Você precisa aprender a ser o seu próprio conselheiro, o seu próprio juiz e o seu próprio amigo. A autossuficiência deixa de ser um conceito filosófico e se torna uma tática de sobrevivência. Se você depende do calor humano para se sentir seguro, o topo vai te congelar vivo. Muitos desistem no meio do caminho porque não suportam o frio desse isolamento. Eles preferem a mediocridade acompanhada ao sucesso solitário. E não há nada de errado nisso, desde que você aceite que, ao escolher a companhia, você está entregando as rédeas da sua vida para o grupo. Quem quer o comando precisa aceitar o isolamento do farol. O farol existe para guiar os outros, mas ele está fixado em uma rocha batida pelas ondas, longe da praia confortável, onde todos descansam. Esse é o paradoxo. Você trabalha a vida toda para ser importante, para ser visto,
para ser alguém, e quando finalmente consegue, descobre que a maior liberdade que você tinha era o anonimato de quando ninguém sabia o seu nome, e portanto, ninguém queria nada de você. Essa solidão também se manifesta na tomada de decisão. Quando as coisas dão errado, a culpa tem um único endereço: o seu. Seus aliados vão se apressar em apontar o dedo. Seus subordinados vão alegar que apenas cumpriram ordens e o público vai exigir a sua cabeça. Nesse momento, o silêncio do seu escritório será o som mais alto que você já ouviu. Não haverá ninguém para dividir o peso da escolha ética duvidosa ou do risco calculado que deu errado. Você é o único responsável pela própria queda, assim como foi o único arquiteto da sua ascensão. Maquiavel nos ensina que o príncipe deve estar preparado para essa ingratidão inerente ao cargo. Esperar gratidão de quem foi beneficiado pelo seu poder é uma prova de que você ainda não entendeu as regras do jogo. A gratidão é um sentimento pesado que as pessoas tentam descartar o mais rápido possível, mas existe uma beleza sombria nessa condição. A solidão do topo te obriga a enxergar a vida sem as distrações do barulho social. Você desenvolve uma visão periférica aguçada. Você começa a notar os padrões de comportamento humano que os outros ignoram. Você vê a traição antes dela acontecer, porque você não está emocionalmente envolvido com ninguém. Você se torna um observador clínico da comédia humana. Essa clareza é o prêmio de consolação por não ter ninguém com quem dividir a sua verdade. É um estado de consciência que poucas pessoas alcançam. Uma espécie de nirvana estratégico, onde você finalmente para de esperar que o mundo exterior te complete. Você se torna um círculo fechado. Aceitar o preço de subir ao topo significa parar de reclamar da falta de apoio. O apoio que você recebe é, em 99% das vezes, condicional. Entender isso retira um peso enorme das suas costas. Você para de se perguntar, por que estou sozinho? E passa a dizer, ainda bem que estou sozinho. A solidão é o seu escudo. Ela impede que os outros cheguem perto o suficiente para te esfaquear. Ela garante que os seus planos permaneçam secretos. Ela permite que você mude de direção sem ter que dar explicações a quem não tem a sua visão. O príncipe não é um coitadinho isolado. Ele é um soberano que escolheu o isolamento como sua forma mais pura de poder. Se você está trilhando esse caminho, prepare-se para as noites em que o silêncio será ensurdecedor. Prepare-se para ver os rostos mudarem de expressão conforme a sua utilidade oscila. Mas lembre-se de que a solidão é a prova de que você não é mais uma ovelha seguindo o rebanho para o matadouro. Você é o pastor, ou talvez o lobo que decidiu não caçar em matilha. No final das contas, o trono só tem espaço para uma pessoa. Tentar colocar um amigo ali com você é o caminho mais curto para ser empurrado para fora. A solidão não é um vazio. É o espaço necessário para que a sua vontade se manifeste sem interferências. No entanto, essa força que nasce do isolamento exige que você se transforme. Você não pode entrar no topo com a mesma mentalidade que tinha no vale. Você precisa de novas ferramentas, novas táticas e uma nova forma de agir que combine a agilidade da caça com a força da autoridade bruta. Se o topo é esse deserto de gente e um mar de interesses, como você pode se tornar alguém que não apenas sobrevive a esse frio, mas que usa essa própria distância para dominar o tabuleiro e se tornar invencível? Depois de atravessar o frio da solidão no topo e entender que o isolamento não é um erro, mas uma condição do poder, você chega ao momento mais crítico da sua jornada, a transformação. Não basta saber que o mundo é um tabuleiro de interesses. Você precisa aprender a operar as peças sem que as mãos dos outros tremam a sua jogada. Maquiavel nos deixou uma lição que atravessa os séculos com a precisão de uma flecha.
O homem que deseja sobreviver e prosperar deve saber usar as duas naturezas, a da besta e a do homem. E entre as feras, ele deve escolher duas como modelos, a raposa e o leão. Ser apenas um deles é caminhar para o abismo com metade das defesas baixas. O leão não sabe se proteger das armadilhas ocultas, dos fios invisíveis e dos venenos silenciosos. A raposa, embora astuta, não consegue afugentar os lobos quando eles decidem atacar em bando. A autossuficiência real nasce do equilíbrio cirúrgico entre esses dois arquétipos dentro da sua alma. Ser a raposa significa desenvolver um olfato apurado para o que não é dito. No dia a dia, isso se traduz em uma observação constante e silenciosa. Enquanto todos estão ocupados tentando impressionar uns aos outros com palavras vazias, a raposa está nos bastidores, notando quem se alia a quem desvia o olhar quando um determinado assunto surge e quem é o primeiro a abandonar o barco quando a primeira onda bate. A raposa não confia na aparência da paz. Ela estuda a mecânica da guerra o tempo todo. Ser raposa é entender que a informação é o oxigênio do poder. Se você revela tudo o que pensa, você entrega o mapa da sua mente para os seus adversários. A verdadeira autossuficiência exige que você seja um mistério para os outros. Quando as pessoas não conseguem prever o seu próximo passo, elas perdem a capacidade de te manipular. Você se torna o mestre do tempo e do espaço, agindo nas sombras para que o seu movimento final seja tão certeiro que não dê margem para a reação. Mas a astúcia da raposa sozinha não sustenta um império pessoal por muito tempo. Chega um momento em que a diplomacia falha e o sorriso fingido não é mais suficiente. É aí que você precisa invocar o leão. O leão representa a força bruta, a autoridade inquestionável e a coragem de tomar decisões que fariam os outros recuarem. Ser leão é ter a capacidade de dizer não sem precisar dar explicações. É estabelecer limites tão claros que o mero pensamento de desrespeitá-los cause medo nos lobos que te rodeiam. A autossuficiência do leão vem da sua própria potência. Ele não precisa de uma matilha para ser o rei. Ele é o rei porque ninguém se atreve a desafiar a sua soberania. No mundo moderno, isso significa ser tão bom no que você faz, ser tão indispensável e tão forte tecnicamente que o sistema não consiga te descartar. Você não implora por um lugar na mesa. Você constrói a sua própria mesa e decide quem tem o privilégio de se sentar nela. A magia acontece quando você alterna entre essas duas peles com tamanha fluidez que ninguém consegue identificar onde termina a estratégia e onde começa a execução. Você usa a pele da raposa para entrar em ambientes hostis, para coletar aliados temporários e para desarmar conspirações antes mesmo que elas ganhem corpo. E quando o cenário exige uma postura de comando, você veste a pele do leão e impõe a sua vontade com uma firmeza que silencia qualquer oposição. Essa dualidade é o que Maquiavel chamava de virtu. Não se trata de bondade moral, mas de eficácia prática. A autossuficiência não é sobre ser uma pessoa ruim, é sobre ser uma pessoa completa, capaz de lidar com a luz e com a sombra sem se perder em nenhuma delas. Quem tenta ser apenas bom acaba sendo devorado pela própria ingenuidade. Quem tenta ser apenas mau acaba destruído pela própria arrogância. O mestre da autossuficiência é aquele que é justo por escolha, mas perigoso por precaução. Pense no impacto que isso tem na sua vida profissional e pessoal. Quando você se torna a raposa e o leão, você para de reagir aos eventos e começa a criá-los. Você não espera que a empresa te promova. Você cria as condições para que a sua promoção seja a única escolha lógica para eles. Você não espera que as pessoas te respeitem. Você age de uma forma que o desrespeito se torne uma opção cara demais para qualquer um tentar. A autossuficiência é o fim da vitimização
O homem que domina essas duas naturezas sabe que, se algo deu errado, a responsabilidade é sua por não ter sido astuto o suficiente para prever a armadilha ou forte o suficiente para esmagar a resistência. Esse nível de controle é assustador para a maioria das pessoas porque ele retira todas as desculpas. No caminho da autossuficiência, você é o único culpado pelos seus fracassos e o único herói das suas vitórias. Ser autossuficiente é, acima de tudo, ter o controle do seu próprio ego. O ego é a brecha na armadura do leão e a distração no caminho da raposa. Muitas pessoas caem porque precisam provar que são inteligentes ou porque precisam demonstrar força no momento errado. A raposa autêntica sabe que, às vezes, é vantajoso parecer fraco ou ignorante para que o inimigo se sinta seguro e cometa erros. O leão autêntico sabe que não precisa rugir para cada cachorro que late na rua. Ele economiza sua energia para a batalha que realmente importa. Domar essas forças dentro de si exige uma disciplina espartana. Você precisa aprender a engolir o seu orgulho em troca de um objetivo maior. Precisa aprender a observar o desrespeito sem se abalar emocionalmente, usando-o apenas como um dado estratégico para o seu próximo movimento de raposa. Essa jornada para ser a fera completa exige que você descarte a necessidade de ser amado. O leão não se importa se as hienas o acham carismático, e a raposa não busca a aprovação das galinhas. A busca por afeto é a coleira que o mundo usa para te manter sob controle. Quando você abre mão de ser o queridinho de todos, você ganha o poder de ser você mesmo. A autossuficiência é a liberdade final. É a capacidade de olhar para qualquer pessoa, por mais poderosa que ela seja, e saber que você não precisa dela para existir. Você pode escolher colaborar, pode escolher se aliar, mas nunca por necessidade, sempre por estratégia. Você se torna um estado soberano em um mundo de colônias emocionais. Entretanto, esse poder traz uma responsabilidade imensa. Você não pode usar a pele da raposa para enganar a si mesmo, nem a pele do leão para tiranizar os inocentes sem um propósito claro. Maquiavel defendia a eficácia em prol da estabilidade e do sucesso do príncipe. Transpondo isso para a sua vida, a sua autossuficiência serve para proteger o seu propósito, a sua família e o seu legado. O mundo é um lugar de lobos. E se você não for a raposa para enxergar o veneno e o leão para enfrentar o ataque, você será apenas mais uma estatística de alguém que tinha muito potencial, mas que foi engolido pelas circunstâncias. Ser inteiro é saber que a paz é apenas o intervalo entre duas guerras e que o seu dever é estar pronto para ambas. Ao cultivar essa autossuficiência, você percebe que a verdadeira amizade, se é que ela existe, só pode acontecer entre iguais. Duas pessoas que não precisam uma da outra, mas que escolhem caminhar juntas por um período determinado. Qualquer coisa fora disso é dependência disfarçada de afeto. O caminho da raposa e do leão te limpa dessas ilusões. Você começa a atrair pessoas que também são soberanas de si mesmas. E essas conexões, embora raras e pragmáticas, são muito mais sólidas do que os laços baseados na carência. Você se torna um polo de força, e é nesse estágio que o jogo vira. Você não procura mais por aliados. Os aliados em potencial começam a orbitar você, tentando decifrar o segredo da sua inabalável segurança. Mas agora que você entende como alternar entre a astúcia e a força para se tornar o dono do seu próprio destino, resta uma última pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. Se você se tornou a raposa que vê todas as armadilhas e o leão que não teme nenhum inimigo, o que sobra de humano em você quando o dia termina e a armadura é guardada? Quando todas as máscaras caem e você fica cara a cara com o silêncio do seu próprio reflexo,
Quem é a única pessoa que realmente restou ao seu lado nessa caminhada brutal pela verdade? Chegamos ao ponto onde a teoria encontra o espelho. Depois de desbravar a selva dos interesses, de aprender a identificar o veneno nos sorrisos e de vestir a pele da raposa e do leão, resta uma última sala escura na anatomia do poder que Maquiavel nos forçou a abrir. O que resta de você quando as luzes do teatro se apagam? Quando o último aliado por conveniência vai embora? Quando o silêncio do seu escritório ou do seu quarto se torna tão denso que você consegue ouvir os batimentos do próprio coração? Você descobre a verdade mais libertadora e, ao mesmo tempo, a mais assustadora da sua existência. A única amizade real, incondicional e eterna que você pode cultivar é com a pessoa que te encara de volta no reflexo do vidro. Ninguém é seu amigo, e entender isso não é o fim da sua vida social, mas o começo da sua liberdade absoluta. A partir deste momento, você para de ser um satélite orbitando os desejos dos outros e se torna o centro do seu próprio universo de significados. É curioso como passamos a vida inteira fugindo de nós mesmos, tentando preencher o vazio da existência com a validação de pessoas que, como já vimos, estão apenas jogando o próprio jogo. Buscamos desesperadamente um melhor amigo que nos salve da nossa própria companhia, sem perceber que essa busca é uma confissão de falência pessoal. Quando você entende que a lealdade é um mito de mercado, o peso de tentar agradar o mundo inteiro cai dos seus ombros. É como se você tirasse uma mochila cheia de pedras que carregou por 20, 30 ou 40 anos. Você finalmente entende que não deve nada a ninguém, além de respeito e os termos do contrato que foi estabelecido. Essa clareza te dá uma paz que o cínico nunca conhecerá. O cínico é um romântico que se machucou. O realista maquiavélico é alguém que despertou do sonho e descobriu que a luz do sol, embora queime os olhos no início, é preferível à escuridão confortável das mentiras. A autossuficiência que discutimos até aqui não é um isolamento amargo, mas um recolhimento estratégico. Quando as máscaras caem, o que resta é a sua lucidez. E a lucidez é a única arma que ninguém pode confiscar. Você pode perder o patrimônio, pode perder o cargo, pode ver sua rede de contatos evaporar em uma tarde chuvosa. Mas se você manteve a sua integridade intelectual e a sua consciência de como o mundo funciona, você ainda tem tudo. Você é o seu próprio exército de um homem só. Maquiavel não queria que você fosse um tirano solitário que odeia a humanidade. Ele queria que você fosse um indivíduo tão sólido que a malícia alheia batesse na sua pele e escorresse como água em pedra. A maior prova de amor próprio que existe é aceitar a crueza da realidade, sem se deixar corromper por ela. É olhar para a traição e dizer: eu já esperava por isso, e isso não me diminui. A amizade com você mesmo é a única que não tem cláusulas de rescisão por falta de utilidade. Você é a única pessoa que estará presente no seu último suspiro, a única que conhece cada erro que você cometeu, e ainda assim tem o dever de te colocar de pé para a próxima batalha. Quando você se torna seu próprio aliado, você para de sabotar seus planos por medo do que o grupo vai pensar. Você para de silenciar sua intuição para não parecer o chato da turma. Você começa a tratar a sua vida como o estado soberano que ela deveria ser. Isso significa que você passa a escolher seus convidados não por necessidade de preencher um buraco na alma, mas por uma escolha consciente de quem merece compartilhar o banquete da sua presença. Se ninguém for digno, o banquete continua sendo excelente, porque o anfitrião é a melhor companhia que ele poderia ter. Muitas pessoas chegam ao final da vida cercadas de rostos conhecidos, mas com a alma faminta de verdade. Elas viveram personagens, aceitaram traições silenciosas em troca de não ficarem sozinhas no domingo à noite e venderam sua paz por um punhado de elogios falsos.
Você, ao aceitar a filosofia da lucidez brutal, está escolhendo um caminho diferente. Você está escolhendo a maturidade de quem não precisa de muletas emocionais. Sim, o gosto dessa verdade é amargo no início. É como um remédio forte que limpa uma infecção de anos de ingenuidade. Mas, depois que a febre passa, a força que surge é indescritível. Você caminha com mais firmeza, fala com mais peso e olha nos olhos das pessoas com a calma de quem sabe exatamente onde pisa. Ninguém é seu amigo. E isso é maravilhoso. Isso significa que você não é escravo das expectativas de ninguém. Significa que o seu sucesso não depende do humor de um aliado volúvel. Significa que a sua felicidade não é um papel que você deixou nas mãos de terceiros para que eles assinem. O que resta quando as máscaras caem é a sua vontade pura. E a vontade, quando bem direcionada, é capaz de mover montanhas e de reconstruir impérios a partir das cinzas. Maquiavel nos deu o mapa das sombras para que pudéssemos encontrar o caminho da luz por conta própria. Ele nos despiu da ilusão para que pudéssemos nos vestir com a realidade. A caminhada é solitária, sim, mas a vista do topo é muito mais nítida para quem não tem poeira nos olhos. Portanto, ao terminar este vídeo, não olhe para o lado procurando aprovação. Olhe para dentro. Pergunte-se quantas vezes você se traiu para não ser traído pelos outros. Quantas vezes você calou sua verdade para manter uma amizade que, no fundo, você já sabia que era apenas um contrato de conveniência. O tempo de ser refém acabou. Agora que você entende a anatomia invisível do poder e das relações, você tem as chaves da sua própria cela. Saia dela. Comece a agir não como alguém que espera ser amado, mas como alguém que exige ser respeitado. O mundo não perdoa os fracos, mas ele se curva diante daqueles que conhecem suas regras e se recusam a ser manipulados por elas. Seja o seu próprio príncipe. Governe o seu território interno com punho de ferro e coração lúcido. E você verá que, paradoxalmente, quando você para de precisar de todos, o mundo inteiro começa a querer estar perto de você. Mas dessa vez, você saberá exatamente o porquê. Se este mergulho nas águas profundas de Maquiavel fez sentido para você e te ajudou a enxergar as rachaduras nos sorrisos que te cercam, não saia daqui sem deixar a sua marca. Este canal é o lugar onde a gente não amacia a verdade. A gente entrega a lucidez que o sistema tenta esconder de você. Se você já sentiu o frio da lâmina de uma traição, ou se está cansado de jogar o jogo dos outros, se inscreva agora e ative o sino, porque nossos próximos encontros serão ainda mais intensos. Deixe um comentário com a frase "Eu sou meu único aliado", para eu saber quem aqui realmente entendeu a mensagem e está pronto para assumir o comando da própria vida. Curta o vídeo para que essa verdade alcance mais pessoas que ainda estão presas no teatro das aparências. E não pare por aqui. Estão aparecendo agora na sua tela outros 2 vídeos que vão aprofundar ainda mais a sua visão estratégica sobre a natureza humana e o jogo do poder. Escolha um deles e continue o seu treinamento. A jornada da autossuficiência apenas começou. Te vejo no próximo vídeo.